Olá, eu sou Yasmin Castro, professora de literatura aqui do Cursinho Solidário, e hoje nós vamos falar de modernismo primeira geração, mas antes eu gostaria de dar alguns avisos. Primeiro deles, aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar, falar comigo, escrever para mim, ou vocês podem mandar um e-mail também para o Cursinho Solidário, ou colocar a sua pergunta, sugestão, qualquer coisa nos comentários desse vídeo, tudo bem? Na descrição desse vídeo tem o link do Google Drive com o material didático, e lá você pode ter acesso a perguntas, a esses slides que eu coloco, a algumas referências a mais que eu trago também. Essa aula está na playlist de literatura e ela é uma continuação da aula passada, então se vocês perderam quando eu falei da semana de 22, hoje eu não vou falar de nada de contexto histórico nem de cultural, então voltem lá e tenham acesso a isso, belezinha? Antes de começar, eu quero ler para vocês um pedacinho de um poema de Paulicéia Desvarada, mesmo que eu li na semana passada, eu realmente não desapego de Mário de Andrade. E é o seguinte: para que cravos? Para que cruzes? Submetei-vos à metrificação. A verdadeira luz está nas corporações. Aos maiores, serrote, aos menores, o salto. E a glorificação das nossas salvações. Vamos lá? Semana passada, então, eu remontei todo o contexto histórico e cultural do modernismo brasileiro, circuncindando a Semana de Arte Moderna. Hoje eu vou falar focando naquele manifesto do Oswald de Andrade que eu comentei na aula passada, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, e em alguns outros textos importantes e de outras figuras que eu não comentei com vocês. Então, a primeira característica do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que Oswald de Andrade traz para nós, aqui nesses quadradinhos eu coloquei como está no texto do manifesto, então pode ser um pouquinho complicado de entender, porque eu falei para vocês na aula passada, né, que o Oswald tem essa linguagem eloquente e parece que ele está sempre discursando para muita gente, enfim, fazendo esse populismo dele. Então eu vou explicando ponto por ponto, tá bom? A poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela sobre o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Então, é esse olhar para o cotidiano, né, para o proletário, para o camponês, para o povo. Tem textos muito bons, esse do Manuel Bandeira que fala de uma festa de São João, que ele diz: quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria e rumor, vozes, cantigas e riso. Ao pé das fogueiras acesas, no meio da noite, despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões. E essa representação do carnaval da Tarsila do Amaral, uma obra dela, então a gente consegue notar que tem nesse momento, nesse modernismo brasileiro, um olhar para as artes populares. Já acontecia carnaval antes dos modernistas, já acontecia festa de São João antes dos modernistas, mas ver isso como um marco cultural, como algo importante de ser retratado, é algo novo, porque os artistas até então representavam as coisas grandes, as coisas maravilhosas, e a arte era consumida por esses homens grandes, então eles queriam se ver lá. Então a gente começa a representar o povo na arte para ver se o povo começa a consumir isso também. E tem essas figuras populares, essas figuras culturais, o folclore, as festas brasileiras como algo digno de ser representado nas belas artes. A busca de uma arte para o desenvolvimento pessoal também, em conjunto às ciências e as pesquisas florescendo. Então aqui diz: a volta à especialização, filósofos fazendo filosofia, críticos crítica, donas de casa tratando de cozinha. A poesia para os poetas, a alegria dos que não sabem e descobrem. Então tem essa defesa de que existem áreas e que a poesia é uma área do conhecimento e que ela é feita pelos poetas e ela é feita com o intuito e deve ser valorizada conforme todas as outras ciências e conforme as coisas de casa e todas as coisas mais. É interessante que logo depois dessa fala, Oswald argumenta que a luta social é coisa dos sociólogos. E eu não sei se vocês se recordam, mas no naturalismo nós não tínhamos esse grupo bem delimitado. Então, os romancistas assumiam a postura de intérpretes da sociedade. E isso não é mais necessário com os modernos. Então, ele fala, né, sociologia para sociólogos, etc. Ou seja, não é mais necessário que os romancistas e os poetas descrevam a sociedade. Eles podem ter liberdade criativa porque essa é a ciência do poeta, essa é a ciência da literatura, a criatividade. Uma linguagem rápida, direta, sacrificam a sintaxe e desenvolvem substantivos.
unidos para a construção de significação. Então ele diz: ágil o teatro, filho do saltimbanco, ágil o ilógico, ágil o romance, nascido da invenção, ágil a poesia, poesia pau-brasil, ágil e cândida, como uma criança. Aqui tem esse texto do Mário de Andrade. Eu insulto o burguês, burguês níquel, burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curvo, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. E aqui você tem essa criação, a gente vê, né, o burguês níquel, o burguês, o homem curvo, o homem nádegas, que são essa junção. A gente não fala o homem de grandes nádegas ou o homem de grandes curvas, a gente tem o homem curva e a gente já cria toda essa associação. A gente vê um homem gordo, a gente vê esse homem burguês, essa figura estereotipada do burguês de São Paulo. E tem também essas frases, esse ode. Então, o ódio ao burguês, no final desse poema, começa a ser transformado em ódio. Então, tem até aqui nesse livro, eu vou ler pra vocês como ele é, que é importante. Aqui, ele diz: ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte e infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem falecimentos nem arrependimentos. Então, esse ódio, esse termo que seria um termo de canto, de exaltação, é ressignificado até o final do poema, é transformado em ódio. Então, ódio ao burguês. É sensacional. E é por isso também que é um poema tão representativo, porque o funcionamento das artes até o modernismo é essa exaltação ao burguês. O realismo ele nasce da necessidade, o realismo não, perdão, antes disso até, antes do realismo, a gente tem o arcadismo e essas artes que vêm antes são artes que representam e artes feitas para a burguesia, e o realismo é uma arte que também representa a burguesia, apesar de fazer críticas a ela. Então chega o Mário de Andrade e diz: não, a gente tem que ter ódio a essas pessoas, nós morremos de fome, essas pessoas não estão nem aí, vamos parar de fazer arte para eles. A exaltação da linguagem oral, a língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. É um pouco do que eu falei da linguagem, mas eu vou repetir isso também. E aí tem esse poema do Manuel Bandeira, Trem de Ferro. Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Vou-me embora. Não gosto daqui. Nasci no sertão, sou de Oricuri. A gente tem essas palavras aqui, vocês conseguem reparar. Pra matar, que é uma construção oral. Vou-me embora. Então, é também uma junção de como se fala. E, enfim, né, a valorização desse tipo de linguagem. Eu vou falar disso melhor quando a gente falar da gramática do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira não, do Mário de Andrade. Ainda no Manifesto Mapa Brasil, a gente tem esses sete conceitos fundamentais que o Oswald de Andrade enumera pra gente. Então a gente tem a síntese, que é um pouco do que eu falei da linguagem veloz. A síntese é uma negação completa dos exageros, do detalhamento naturalista. O equilíbrio. Oswald de Andrade ele se opõe também à morbidez dos exageros sentimentais do romantismo. Então a gente tem aqui: temos a base dupla e presente, a floresta e a escola, a raça crédula e dualista, e a geometria e a álgebra, a química, logo depois da mamadeira e do chá de erva doce. Um misto de dorme neném que o bicho veio pegar e de equações. Essa necessidade do equilíbrio que ele tenta mostrar no manifesto. E essa ideia de floresta que ele traz é uma ideia romântica. A gente lembra, né, que no romantismo a gente tinha essas grandes figuras de índios, de criação de uma identidade nacional, e aí as florestas elas vêm como essa alternativa de se criar uma arte nacional. Mas aqui a gente tem termos muito mais reais. Macunaíma, ele é muito mais do que um Juca-Pirama, né, muito mais brasileiro do que um Juca-Pirama. Mas a gente fala mais disso depois. Isso aqui é uma pintura da Tarsila do Amaral também, que representa o nascimento de Macunaíma. Eu vou conversar com vocês mais sobre isso daqui a pouquinho. O acabamento de carrocerie, que é essa palavra francesa, se traduz como carroceria, e eu entendo nesse contexto que Oswald usa como a influência europeia. Então esse acabamento do que vem da Belle Époque. Eu falei de Anitta e de suas inspirações nela passada em Malfatti,
mas eu não mostrei nada concreto de como isso se explicita no expressionismo francês. Aqui tem uma arte de um francês não, de um alemão. Aqui tem a arte um alemão do lado de uma arte da Anitta e vocês conseguem ver como ela aprendeu essas técnicas muito bem. A invenção e a surpresa também são oposições diretas às leis da aparência do naturalismo e às repetições das escolas literárias. Então, a gente tem aqui um texto, Os Sapos, do Manuel Bandeira, que diz: o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos. Ele critica toda a perfeição formal dos parnasianos, usando técnicas parnasianas. Então esse poema inteiro ele é feito com rimas alternadas, com redondilhas menores. Então ele é todo construído de modo que parece um poema parnasiano, mas criticando-os e mostrando que, enfim, ridicularizando essa escola, transformando essas figuras parnasianas em sapos, o que é muito fantástico, que é também um dos marcos, um poema importantíssimo para o modernismo brasileiro. Tem a inserção, uma nova escola, uma nova escala, uma nova perspectiva e uma nova escala. Essa inserção de elementos do mundo industrializado na arte, a gente tem aqui. O reclame produzindo letras maiores que torres e as novas formas da indústria da aviação, postes, gasômetros, reios, laboratórios e oficinas técnicas, vozes e tiques dos fios e ondas e fulgurações, estrelas familiarizadas com negativos fotográficos, correspondente da surpresa física em arte. É bem futurista, né, essa adoção desse mundo para a arte. E aí, claro, essa última afirmação, para lembrarmos que o intuito é fugir das regras, que diz: qualquer esforço natural nesse sentido será bom, poesia pau-brasil. Ou seja, apesar de todos esses preceitos, se a gente estiver naturalmente indo nesse sentido, tá tudo bem. Outras obras importantes do Oswald de Andrade serão O Rei da Vela, que é uma peça de teatro, que eu não sei se é tão importante assim, mas tem uma representação que o Teatro Oficina faz desse teatro e é muito bom. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, porque, enfim, é um filme, né, que o Oficina faz, é interessantíssimo. E tem um livro chamado Pau Brasil, é um livro de poemas, ele era ilustrado pela Tarsila do Amaral. E lembram quando eu falei de quinhentismo? Eu até mostrei um poeminha do Oswald de Andrade para vocês, porque ele vai pegar todos aqueles documentos históricos, aqueles textos do quinhentismo e vai fazer poemas com esses pedaços, com esses registros. É muito interessante esse processo. Agora eu vou falar um pouquinho da gramatiquinha da fala brasileira, que é um estudo desenvolvido pelo Mário de Andrade, então a gente já vai puxar o gancho para falar desse homem também. Já deve ter depreendido das aulas do Jorge que nós entendemos a palavra gramática como um estudo do tratado dos fatos da linguagem, escrito ou falado. Então é muito diferente do que a gente vê no ensino médio, como gramática, etc. É algo mais teórico. E aí, deitando sobre esse aspecto da linguagem falada, que o Mário de Andrade desenvolve seu próprio tratado, chamado Gramatiquinha da Fala Brasileira. Texto que vai ser mostrado, texto que vai mostrar um pouquinho das primeiras características do modernismo brasileiro também, assim como foram os manifestos do Oswald de Andrade. Mário, ele pretendia romper com as barreiras entre a linguagem falada e a linguagem escrita. E a divisão básica entre essas duas é que nós temos da linguagem falada como mais espontânea, mais viva, e a linguagem escrita mais preocupada com o que é precedido na gramática normativa. Então, o Tratado do Mário, ele vai unir a vivacidade da fala com as regras escritas. Ele tenta desenvolver também uma gramática brasileira. Isso significa que é uma diferenciação do que se fala do português de Portugal. Hoje em dia isso é muito mais bem desenvolvido e a gente tem a linguística bem desenvolvida, mas na época dele nem tanto, então ele vai ser pioneiro nisso. A fala brasileira é a nossa prosódia nativa, né? Do jeito que a gente aprendeu, é como a gente desenvolveu o português brasileiro. Então, a nossa maneira de falar, de cantar, de declamar. E aí a gente tem também o desenvolvimento de um escrever nosso, a partir do que nós usamos na fala.
Aí tem esse texto do David Bacelli. Para Mário de Andrade, haveria na fala brasileira uma língua totalmente apartada da fala portuguesa na sua pronúncia, e o surgimento de uma língua oficialmente brasileira se daria à medida que os intelectuais se conscientizassem disso e assim começassem a agir. A gente não fala hoje, talvez esse fosse o sonho do Mário de Andrade, a gente não fala brasileiro, mas a gente tem a adoção e a noção de que o português brasileiro ele vai ser diferente do português de Portugal, e a gente começa a adotar o português brasileiro. O Mia Couto, ele fala muito disso no ensaio chamado Lusofonias. Eu vou deixar no Google Drive, mas é muito bom. Eu volto a falar sobre ele quando a gente estiver falando de literatura luso-africana. Mas ele discute justamente sobre isso, essa noção de um português moçambicano e não um português que vem do colonizador. Ele busca também descrever um curso natural das transformações linguísticas e é uma consequência disso. Então Mário de Andrade fala: muita gente, até meus amigos, andaram falando que eu queria bancar o Dante e criar uma língua brasileira. Graças a Deus não sou tão ignorante nem tão vaidoso. A minha intenção única foi dar a um problema que pode comportar muitas soluções transitórias, ocorrentes e que só mais tarde tem inteligência bastante para saber disso. Terá sua solução definitiva, evolutiva, que tem que ser inconsciente e unânime. Ele possui muito uma postura de linguista, né, antes mesmo da consolidação dessa ciência, e isso é muito fantástico. Seria essa postura mesmo de não esperar modificar da teoria para a prática, mas adotar uma teorização da prática nos seus próprios textos. Entretanto, ele é um tratado que busca ser ponte, né, ser Brasil, e ele busca ser uma gramática natural, descritiva e não elitista. Então, vai muito contra a própria noção do que é se desenvolver uma gramática. Quando você desenvolve uma gramática, seria meio que você... Foi o que eu falei, criar uma teoria, mas uma teoria que funciona para a elite. E o primário não, ele queria pegar o que é do povo, o que é da fala, e juntar com a elite também, mas não para que se torne tudo da elite, mas que se torne tudo do povo. Ele também diz: o importante não é, aliás, a vaidadezinha de ter uma língua diferente. O importante é se adaptar, ser lógico com a sua terra e o seu povo. Quero falar um pouquinho do Mário de Andrade. Mário de Andrade é paulistano e ele dedica-se inicialmente à música. É por isso que suas composições elas vão começar a ser muito musicais também, tendo um pouquinho dessa noção, que a gente vai falar um pouco mais como é em Manuel Bandeira, mas o Mário ele tinha um pouquinho dessa musicalidade no começo. Com toda a comoção da Primeira Guerra Mundial, ele escreve Há uma gota de sangue em cada poema, um livretozinho, que é bem simbolista e muito musical, e aqui tem um pedacinho para vocês, que ele fala: ó paz divina geratriz do riso, chegai, ó doce paz, ó meiga paz, sócio eterno de todos os seus progressos. Entendei vosso manto puro e liso, por sobre a terra que se desfaz. Que é o poema Exaltação da Paz, em Há uma gota de sangue em cada poema. Em Paulicéia Desvairada, no entanto, há um rompante de luta e cólera, e o livro, que sequer é tido como livro para Mário de Andrade, ele é a fina expressão modernista, o maior exemplo, é por isso que eu uso tanto o Paulicéia Desvairada aqui, eu tô sempre lendo, e, enfim, porque é um texto importantíssimo. E ele demonstra que a busca de Mário de Andrade era por uma identidade brasileira, um Brasil criado por todos os cantos do país, todas as culturas. O problema do abrasileiramento da linguagem literária não passa em sua obra de um detalhe mais visível, é certo, mas sempre um detalhe, do problema mais vasto e mais complexo de aprofundar harmoniosamente o tipo brasileiro, em uma linguagem brasileira artificial, porque é uma síntese e sistematização literária pessoal de modismos dos 4 cantos do Brasil, que é também uma descrição feita por Manuel Bandeira. Isso é um pouco polêmico, e tanto que o Mário ele rompe um pouco com modernistas, e o Oswald também rompe. Então toda essa... Depois que se consolidou como uma escola, como eu disse que eles queriam evitar, a gente tem vários desvios, assim. Porque o Mário de Andrade, ele vê como uma meta você criar
um Brasil só, um Brasil único, um Brasil uno. E esse é um problema porque o Brasil ele tem que ser aceito como uma expressão de diversas culturas. O Brasil, em diferentes lugares, vai adotar referências e vai adotar culturas de outros lugares, que é um pouquinho do que o Oswald vê com a antropofagia. O Oswald defende a antropofagia porque para ele a gente tem que pegar o estrangeiro e engolir do estrangeiro, do melhor do estrangeiro e expor a nossa cultura, a nossa identidade nacional. Já o Mário não, ele tenta criar um identitário nacional imaginado, mas tenta homogeneizar com todos os Brasis diferentes e criar um Brasilzão só, e isso é muito difícil, né? A gente tem aqui um símbolo da prosa modernista. O Mário de Andrade vai ser, provavelmente, o escritor mais representativo da literatura moderna. Então a gente tem o Oswald como um escritor mais o divulgador, né, como eu falei para vocês na aula passada. Já o Mário vai ser o escritor mais ativo e mais estudioso sobre o que seria realmente esse modernismo. Então, o Macunaíma vai ser um símbolo de arte moderna e de expressão de brasilidade. Macunaíma é um livro que busca definir o que é Brasil, o que é ser brasileiro. Quando eu disse que há muito mais de Macunaíma no Brasil do que de Juca Pirama, que foi essa comparação que eu fiz com o poema indianista do Gonçalves Dias, é justamente porque o Macunaíma ele é um protagonista, ele é um herói que reflete um pouco mais de brasilidade. É definido pelo Mário de Andrade tanto como herói de nossa gente, quanto herói sem nenhum caráter, porque essas duas expressões seriam as expressões do ser brasileiro. A história do Macunaíma é a história de um homem que a gente conhece mesmo, esse índio como o índio preguiçoso, né? E aí depois, mesmo assim, ele perde algo muito precioso para ele, e aí ele roda o Brasil atrás e buscando e tudo mais. E é um livro muito estudado. O Mário de Andrade disse que escreveu ele em 4 dias, mas depois de muito estudo sobre as comunidades indígenas do Brasil, comunidades nativas brasileiras. E eu não vou falar muito do enredo, porque eu tô deixando o PDF no Drive, vou deixar também o link do filme para vocês, muito bom, esse filme, dessa cena que eu vou passar aqui. Mas é uma leitura ótima e eu acho que vale a pena a gente conversar mais se vocês lerem. Tanto que existe uma imagem mental criada quando se fala de Macunaíma que não existe quando se fala de Juca Pirama. Então, Macunaíma ele fica no nosso imaginário, a gente consegue imaginar coisas. Essa cena, por exemplo, é uma cena que, enfim, se tem muito quando se fala de Macunaíma, que por isso que vale a pena, porque realmente o Mário, talvez não na proporção que ele imaginava, mas ele conseguiu criar uma expressão brasileira muito mais forte do que se tinha no romantismo. E é esse o contraponto importante, porque quando a gente pensa na primeira geração romântica, essa tentativa de se criar uma identidade nacional é muito fora da realidade, é muito mais próxima do que era a Europa, é muito mais próxima do que era aquela prosa trovadoresca, aquilo que eles estavam aprendendo em Portugal. E aqui não, aqui a gente já tem um Brasil independente, criando uma arte independente, tentando criar uma identidade que fosse verdadeira, o mais verdadeira possível. Aqui pra vocês. Ai, que preguiça. É uma cena famosíssima, talvez se vocês falarem com pais, avós de vocês que frequentaram a escola, eles vão lembrar disso, desses tratamentos para Macunaíma, porque, enfim, foi famoso e foi simbólico. Vamos lá? Manuel Bandeira é o último autor da primeira geração modernista que eu quero tratar hoje. Ele é um exímio teórico e uma figura assumidamente calma. Ele é mais velho, uns 10 anos mais velho que os modernistas, mas isso não impediu de ser um dos maiores nomes da nossa literatura. O Bandeira, ele viveu cada dia como se fosse o último dia da vida dele, né? Ele tem uma história de vida interessantíssima. Ele achou que ia morrer quando era muito novo, e aí ele não se deu as coisas lógicas da vida, né? Não casou, enfim, constituiu uma família, porque ele achava que ele ia morrer. Então ele dedica a vida dele à literatura. E é muito bom fazendo isso. Então ele escreve no simbolismo, e ele escreve no modernismo, e ele não deixa de contribuir para a nossa literatura brasileira.
Ele trabalha muito com a musicalidade e ele é simples. O Manuel Bandeira, ele diz que a poesia ela está em todos os lugares, tanto nos amores, tanto nos chinelos, tanto nas coisas grandiosas quanto nas coisas simples. Então tem muita exaltação do simples. A gente viu um pouquinho sobre aquela festa de São João que ele tratou naqueles slides anteriores. E aí tem um trecho que ele diz: mas ao mesmo tempo compreendi, ainda antes de conhecer a lição de Mallarmé, que em literatura a poesia está nas palavras, se faz com palavras, e não com ideias e sentimentos, muito embora, bem entendido, seja pela força do sentimento ou pela tensão do espírito que acodem ao poeta as combinações de palavras, onde há carga de poesia. É muito interessante porque a maioria dos teóricos que eu trago, das citações que eu trago aqui, tem muito de Manuel Bandeira falando de literatura, então vocês conseguem ver que a contribuição dele vai para muito além da literatura em si, mas dos textos teóricos dele também. E essa questão que ele fala aqui das palavras é um quesito muito importante também para o modernismo, que é esse trabalhar não com ideias prontas, não com noções específicas, mas que quando a gente faz poesia, a gente busca encaixes e formas e estruturas que conversem com o que a gente quer passar. Mas não que a gente tenha uma ideia, a gente quer falar sobre isso. Não, a gente faz um texto em prosa, a gente faz um diário, algo assim, escreve uma carta. Mas em poesia a gente precisa pensar na estrutura para isso funcionar. Precisa pensar no encaixe, precisa pensar na música e precisa pensar em como você vai expressar um sentimento. E não simplesmente jogar o sentimento ali. Ele fala muito do verso livre. E isso é uma contribuição também importantíssima para o modernismo, é a gente se desprender das noções de metrificação exata, então a gente poder escrever conforme flui. E aí ele entende que não se precisa de metrificação para você ter musicalidade na poesia. Você usa das palavras e é por isso que é importante você valorizar a prosódia brasileira, porque você entende como as palavras no português brasileiro vão formar versos e poemas com musicalidade. Então, há uma diferenciação muito grande em como se dá a musicalidade na poesia. Por exemplo, se a gente lê Fernando Pessoa, que tenta abrir mão também do verso metrificado, você não consegue ter tanta musicalidade quanto lendo Manuel Bandeira, porque Manuel Bandeira está na nossa língua e ele sabe como o português vai se musicalizar dentro dele, o português brasileiro, né? Eu vou voltar no Bandeira quando a gente for falar de África lusófona, porque ele tem uma contribuição muito importante para Cabo Verde. E, enfim, eu tô me interessando muito no assunto e eu vou passar isso para vocês. Então, além de falar de Angola, que é o cenário principal para Mayombe, o livro que é lista obrigatória na FUVEST, eu vou falar também um pouquinho de outros países e de como Manuel Bandeira vai revolucionar e como o Brasil vai ser representativo, esse momento do Brasil vai ser representativo fora do país. Belezinha? Ficamos por aqui então, essas são as referências e o que eu puder deixar no Drive eu vou deixar, o que eu não puder, mas se vocês se interessarem, vocês podem pedir pra mim, porque eu tenho acesso, tudo bem? Ficamos por aqui, até a próxima!